Olá, boa noite. Boa noite não, né? Boa tarde. Estamos entrando ao vivo aqui para mais uma transmissão da nossa igreja presbiteriana Jardim de Tranquilidade. Nós vamos falar hoje sobre a prática devocional da confiança. Temos estudado ao longo desse mês de julho as práticas devocionais e temos sido abençoado aí com vários textos, né, que nos fazem caminhar nessa questão de desenvolvermos a nossa prática devocional. Então, eu quero orar nesse instante, quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida de quem for ter a oportunidade de assistir essa live, essa transmissão depois. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado com a nossa vida. Podemos agora, nesse final de tarde, aquietar o nosso coração e saber quem é Deus. E nos ajuda aqui na compreensão da tua palavra. Que possamos cada vez mais amar o Senhor, possamos cada vez mais confiar totalmente no Senhor, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, nós já falamos sobre a prática da leitura da Bíblia, da oração, do desabafo, a prática da, da, da confiança é muito importante, a qual nós vamos falar hoje, né? A da confissão falamos também, né? Então, a prática da confiança, né? Nós sabemos que a fé e a confiança nem sempre são, digamos assim, são sinônimos perfeitos, né? Nós sabemos que a fé ela está às vezes na compreensão das pessoas, a fé está mais voltada para a questão das teorias, né, dos ensinamentos, e a confiança tem a ver mais com essa postura, com essa intenção do nosso coração, com essa conduta de cada pessoa de confiar. Portanto, poderíamos trazer a imagem de que a fé é essa porta de entrada, né, a fé em Deus, e a confiança era o caminho que nos leva a percorrer até Deus, né? Então, nós temos visto ao longo dos anos que a prática da confiança ela faz com que eu e você, com que cada cristão coloque diante de Deus deposite diante de Deus toda a preocupação, toda a ansiedade, né? Todos os problemas. E isso traz descanso para o nosso coração, traz alegria para o nosso coração, traz a certeza de que nós podemos descansar, podemos colocar as nossas ansiedades, né, e perceber o quanto isso é benéfico, porque isso nos traz saúde espiritual, isso nos traz saúde emocional, isso nos traz um desempenho satisfatório para a nossa alma, para o nosso corpo, para a nossa saúde integral, né? Podemos perceber na Bíblia esse tema sendo ensinado de várias formas. Eu quero começar trazendo o que o Elben César traz como o pai da fé, né? Nós temos a confiança total no Senhor. Essa deve ser a vontade do meu e do seu coração. Nós temos que depositar toda a nossa confiança em Deus, principalmente nesses dias que nós vivemos de tanta insegurança, de tanto medo, né, de situações difíceis. Então, mas a confiança, ela não surge de uma hora para outra. Ela é gradual, ela é gradativa. Você não começa a confiar numa pessoa logo que a conhece, na primeira vez, né? É aos poucos, é na caminhada, é no percurso, é devagar, é de forma moderada, de forma lenta. E a gente percebe isso, né, como na história da Bíblia, na experiência de Abraão. Abraão, ele é considerado o pai de todos aqueles que creem em Deus, né? Para os judeus, ele é considerado o pai, né? Alguns chamam de o nosso pai, mas para aqueles que creem em Deus, os cristãos,
reconhecem Abraão como pai de todos os que creem. Há essa promessa em volta de Abraão. Então nós poderíamos dizer que Abraão foi justamente alguém que teve um percurso, né? Desenvolveu uma formação no campo da fé. Porque de um lado você tem a fé, do outro lado você tem a confiança. Então Abraão ele teve essa formação na fé, digamos assim, ele fez uma graduação na escola da fé, depois ele fez um mestrado na escola da fé, depois ele fez um doutorado e um pós-doutorado na fé, né? Estou usando essa simbologia de forma metafórica. Óbvio que naquela época não tinha todas essas nomenclaturas, mas é para que você entenda e compreenda que Abraão experiencia isso, esses momentos de fé, né? Então ele é considerado o pai na fé quando nós lemos lá no texto de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, né? Então quando nós lemos lá, por exemplo, em Gênesis, né? Onde tudo começou, né? Quando Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela, para um lugar, para uma terra onde Deus lhe mostraria mais à frente, né? Então, o Senhor não lhe deu um manual, um mapa, uma direção a ser percorrida, uma informação detalhada, adicional, apenas deu a ordem, o ir, diz para ele: sai da tua terra. Livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Só tinha essa informação, imagina, né? Imagina só. Então, depois de muita, imagino eu, de muita luta, né? Depois de muita contrariedade, digamos assim, Abraão, a contrariedade que eu falo pessoal, né? Talvez até um pouco de questionamento, a Bíblia não explicita isso, mas Abraão ele acredita, ele deposita toda a sua confiança nessa promessa de que seria de fato esse pai de uma grande nação, de um grande povo, né? Ele acreditou nessa promessa e de que, como a promessa, né, diz que seria um pai de uma grande nação tão numerosa, né, como as estrelas do céu, como o pó da terra, ou como os grãos de areia da praia, né? Então, mesmo tendo uma esposa estéril e com avançados dias ou anos, né? Mesmo levando em conta todo o seu corpo já marcado pelos sinais da fragilidade, ele creu, né? Diante dessa promessa, ele creu nessa promessa de que de fato ele seria o pai de uma grande nação. Então esse digamos que a primeira experiência significativa que Abraão tem diante desse campo da fé, da experiência da fé. Depois nós, acompanhando a sua história, observamos que depois que o seu filho nasceu, já crescido, né, o filho da promessa, Abraão oferece, ele é colocado à prova, Abraão oferece o seu filho Isaque, na certeza e na convicção de que o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, iria, né, de fato, trazer uma resposta para aquele momento, né? Então, nós temos um outro momento onde a sua fé é colocada em xeque, é colocada à prova, e assim acontece comigo e com você, né? Então, entre o chamado de Abraão e o que aconteceu na terra de Moriá, passaram-se mais ou menos 40 anos, melhor dizendo. Então, nesse percurso, olha só, imagina, 40 anos. É justamente nesse período, né, que a confiança de Abraão foi crescendo, foi evoluindo, foi realmente sendo aprimorada. E acontece isso comigo e com você também. Não sei quantos de vocês já pararam para pensar quanto era a sua confiança em Deus no início da sua caminhada, né? A sua experiência de fé, quais são os marcos na sua história, na sua vida, quanto à experiência de fé, como tem sido a sua prática da confiança, né?
a partir do momento que a gente lê a palavra de Deus, as promessas de Deus, como que você vai experienciando toda essa questão da confiança, depositando diante de Deus, né? Colocando diante dele, e isso vai trazendo crescimento, né? Isso vai trazendo esperança para o nosso coração. Nós vamos colocando e olhando as promessas de Deus, né? E vendo o quanto Deus vai sendo poderoso, né? Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é majestoso. Quando a gente relembra as promessas de Deus, nós vamos aprendendo a esperar, nós vamos aprendendo a acreditar, a confiar, nós vamos nos distanciando do coração de incredulidade, deixando a incredulidade de lado e passando a ter um coração crédulo e confiante tão somente no Deus, no eterno, né? Então, aqui nós já percebemos o quanto nós temos de informações importantes quanto à fé. Então nós temos isso muito forte na nossa experiência cristã. O pai da fé, Abraão, nos dá essa formação no campo da fé. Agora, eu e você temos a cada dia sido desafiado a colocar sempre a nossa confiança em Deus. Por quê? Nós vivemos num mundo muito consumista. Nós vivemos num mundo onde nós tendemos a confiar mais nas pessoas, nas coisas, nas novidades, nas filosofias, nas ideias que são propostas, na própria tecnologia, no próprio crescimento da humanidade, né? Então, nós temos que fugir disso o tempo todo. A nossa confiança não pode estar totalmente depositada não nas pessoas, nas coisas, nas novidades, né? Nós temos que, justamente, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que é preciso confiar em Deus. E que Deus é esse que eu estou falando? É o Deus criador dos céus e da terra. Provérbios 28, 26 diz que nós não podemos confiar nos nossos próprios recursos pessoais, né? Ele diz: quem confia em seu bom senso é insensato. Quem confia em seu bom senso é insensato. Provérbios 28, 26. Ou seja, eu não posso acreditar, eu não posso confiar plenamente na minha capacidade, dos meus recursos pessoais, das minhas elaborações cognitivas, dos meus pensamentos, da minha forma de pensar, de agir, de resolver as coisas, não é? Eu tenho que confiar em Deus. É preciso confiar em Deus e não na carne. Olha o que diz Filipenses 3, 4, 11. Bem que eu poderia confiar também na carne, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Quem diz isso é o apóstolo Paulo. Né? É preciso confiar em Deus e não em homens. Né? Os nossos recursos humanos, eles são falíveis. A palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no outro homem, no homem, né? O homem aqui em forma de humanidade. Maldita a mulher que confia na outra, maldito o homem que confia no outro, porque faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O profeta Jeremias falava isso. É preciso confiar em Deus e não em príncipes, e não em reis, e não em poderosos, e não em governantes, né? Os recursos políticos, eles são fragilizados. Não confiemos em príncipes, diz o salmista no Salmo 146, versículo 3, em quem não há salvação. Em quem não há salvação. É preciso confiar em Deus e não em palavras falsas, enganosas, falaciosas, mentirosas. O profeta Jeremias dizia: eis que vos confiais em palavras falsas para que nada vos aproveiteis, ou aproveitam. É preciso confiar em Deus porque nós não podemos confiar nos nossos bens, nas nossas riquezas, naquilo que nós conseguimos de bens materiais, de bens aqui na terra. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos
mas os justos reverdecerão como a folhagem. Esse é o grande desafio que eu e você temos, de não depositar toda a nossa confiança nas coisas materiais, nos bens materiais. Não é? É preciso confiar em Deus e não em carros e cavalos. Ou seja, na força o cavalo aqui, né? O carro e o cavalo tem a ver com um recurso bélico, né, da época. Ai dos que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fracos, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Isaías 31, versículo 1. Então, olha quanta coisa nos leva a nos afastar, a nos distanciar e a nos aproximar de uma caminhada onde o nosso coração, de fato, esteja confiante. Como é que está o seu coração? Confiar significa se lançar totalmente nas mãos do Deus que nos criou. Totalmente. Né? Ainda que a confiança a confiança em Deus é justamente essa confiança que nós temos, essa postura que nós temos de nos lançar diante de Deus em situações difíceis. Né? É preciso confiar em Deus, ainda que, Salmo 23:4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É preciso confiar em Deus, ainda que um exército se lance ou se acampe contra mim, Salmo 27, né? É preciso confiar em Deus, ainda que as águas tumultuem, ainda que as ondas sejam furiosas e tentem me derrubar. É preciso confiar em Deus, como diz na oração do profeta Abacuque 3, no capítulo 3 de uma forma completa, mas especificamente no versículo 17, né? É preciso confiar em Deus, porque ainda que a figueira não floresça, não produza frutas, né? Ainda que não haja a azeitona e as parreiras não deem as suas uvas, ainda assim é possível confiar, porque nós confiamos no Deus da nossa salvação. Portanto, nós temos um grande desafio de nos tornarmos cristãos cada vez mais confiantes, que repousa basicamente nas promessas de Deus. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Ele está afincado justamente nas promessas de Deus. Ele sabe que Deus é quem comanda todas as coisas. Não há razão para ele temer, não há razão para ele questionar, não há razão para ele se sentir vazio, né? Porque ele crê nas promessas de Deus. As promessas de Deus, onde nós a encontramos? Na sua palavra, nas escrituras, né? Ele tem nos dado de forma maravilhosa, preciosa, a sua natureza, né, divina, o seu caráter tem sido exposto, o caráter de Deus tem sido exposto nas Escrituras, o Deus que faz promessa e que não muda, né? O Deus que não mente, o Deus que diz que estaria conosco até os últimos dias, que estaria conosco em todos os momentos, é um Deus que não mente. E, portanto, não há lugar para a desconfiança quando nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos que esse Deus ele é justamente imutável. Esse Deus é um Deus coerente, é um Deus presente, é um Deus santo, é um Deus que está conosco todos os dias, a cada instante. A graça e o amor dele, né, se faz presente. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha que promessa maravilhosa. Portanto, não cabe dentro dessa perspectiva, né, quando nós lemos esse texto de Romanos 8:32, não há espaço para a gente temer, para a gente até mesmo ter um pouco de receio, de dúvida, de que esse Deus está tão distante que está alheio às nossas necessidades e às nossas ansiedades.
Então não há espaço, não há lugar para a ansiedade, não há lugar para a desconfiança, não há lugar para o vazio, porque Deus está em nós, presente em nós. Os recursos de Deus são maravilhosos, são melhores do que os nossos recursos, né? O Deus que faz as promessas, que não pode mentir, que é extremamente gracioso, providente, ele nos dá tudo de graça, ele nos dá o que comer, o que vestir, ele é poderoso, ele controla os céus e a terra, tudo está sob o controle dele, né? Daí vem o salmista no Salmo 46 e diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Portanto, não há espaço nem para o medo, embora o nosso coração seja temeroso. Mas não há espaço, porque quando nós olhamos para esse versículo, nós podemos dizer assim: eu posso aquietar minhas preocupações diante de Deus. E como é que a gente se aquieta? Fazendo barulho? A gente se aquieta silenciando, ficando mais calmo, parando, respirando, contemplando a obra da criação. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Portanto, dentro dessa teologia de que o nosso castelo forte é Deus e que nós podemos seguramente confiar nele, nós podemos ter a convicção e a certeza de que nós não estamos sozinhos nessa, de que nós não temos que desconfiar de Deus, que nós não temos que temer, que nós não temos que dar vazão para as nossas ansiedades, para as nossas preocupações. Portanto, o meu desafio, a minha palavra nesse final de tarde para você que está aqui com a gente, para você que vai ver essa live, essa transmissão, essa gravação depois, é de que busque um caminho de fortalecimento da confiança. A nossa confiança precisa ser fortalecida. Eu estava assistindo uma transmissão de uma igreja presbiteriana, onde estavam falando sobre a economia, né, da igreja de Pinheiros, estão com o canal no YouTube. E o irmão que estava falando lá, não lembro se, acho que ele era economista, era um tema missões e economia. E ele trazia a informação de que um país, né, para crescer, ele precisa confiar. E ele dizia que o Brasil, dentro dos índices, né, comparado a outros países, é um país que confia menos. As pessoas confiam menos. As pessoas são mais desconfiadas. Isso ele falava que gera, né, mais desgastante. Quer dizer, os processos, por exemplo, são mais burocráticos. Né? Ele estava dando o exemplo, por exemplo, de compra na internet, né, de coisas. Agora é que esse volume por causa da pandemia, que as pessoas estão migrando para fazer compras na internet. Mas até então, um número pequeno, que as pessoas têm desconfiança. E aí ele deu o exemplo de um país, na Suíça, onde as pessoas confiam na palavra. Né? Então ele diz que países que têm a palavra como a confiança, né? Mais do que o contrato, aqui nós temos vários contratos, várias cláusulas, mesmo assim ainda tem vários problemas, processos, né? Disse e não disse, porque o nosso jeito de lidar aqui é diferente. Mas lugares onde a palavra, o que eu falei, vale mais do que o contrato, olha que maravilha, isso é maravilhoso, né? Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque a confiança tem a ver com isso. Né? A confiança tem a ver onde eu confio na palavra. A palavra de quem? A palavra da verdade. A palavra de Deus é a palavra da verdade. Então, o fortalecimento da nossa confiança, ele acontece, né? Quando ele acontece por meio de quê? Através de quê? Através da nossa comunhão com o Eterno, da nossa comunhão com Deus. A Bíblia diz que Jonatas fortaleceu a confiança de Davi em Deus. Né? O fortalecimento da confiança, ele veio por meio da oração.
o grande desafio da igreja hoje é trilhar um caminho de oração. Eu espero que a igreja esteja passando por esse momento de turbulência, a igreja de um modo geral, a igreja do Senhor Jesus, aprimorando cada vez mais a sua vida devocional de oração com Deus. O fortalecimento também veio por meio da palavra de Deus, da meditação, como nós vimos, que foi a primeira prática devocional que nós conversamos, que nós tratamos, né? Então, a meditação na palavra de Deus, esse alimento espiritual que vai nutrindo o coração, o nosso coração, né? Esse fortalecimento da nossa confiança em Deus vem também por meio de exemplos. E podemos citar vários deles, como começamos a citar aqui o de Abraão, o de Josué, de Caleb, o próprio Davi, homens de Deus, né? Profetas, a história de Jesus, a história dos pais da igreja, a história dos reformadores, a história daqueles missionários que vieram para o Brasil com tanta desprovido de todos os seus recursos, e eles vieram para plantar uma semente e essa semente frutificou. Olha quantos exemplos nós podemos enumerar, né? Nós podemos enumerar. Então, esse fortalecimento da confiança vem através da minha comunhão com Deus, da minha relação com Deus, né? da minha consciência que eu tenho de Deus, de quem Ele é, do seu caráter, dos seus atributos, né? Da sua soberania. E eu conheço como? Através da sua palavra, dos feitos que Ele realizou ao longo da história, da sua intenção de resgatar a humanidade, de instaurar o processo redentivo para que o homem pudesse, de fato, ser restaurado, né? De fato, o homem pudesse ser transformado, de todo o processo, né, que Deus fez na vida do povo dele ao longo da história. Então isso vai fortalecendo a minha confiança em Deus. Eu vou percebendo o quanto isso é importante para a minha experiência de fé, né? Por meio da oração, por meio da palavra de Deus, né? Por meio dos exemplos ao longo da história, na Bíblia, de homens também que tiveram essa trajetória de depositar toda a sua confiança em Deus. E o outro aspecto que fortalece a minha fé e a sua fé é através da experiência, né? Por meio da experiência. O Elber César diz assim: é preciso aprender a confiar, não desanimar com as crises de falta de fé. Levantar-se depois da queda, quantas vezes for necessário, e seguir adiante. Então, a nossa experiência, ela diz muito, né? Ela sinaliza como está sendo a nossa caminhada. A nossa caminhada de fé, ela diz muito sobre o Deus a qual nós confiamos. Por que muitas vezes nós temos alguns cristãos apavorados, seja diante de uma má notícia, seja diante de uma falta, de uma escassez, de uma perda? Não que a gente não possa se sentir, mas quando os seus olhos, os nossos olhos, se voltam para o autor e consumador da nossa fé, né? Quando os nossos olhos se voltam para um Deus tão maravilhoso, que criou todo o universo e, como obra-prima dessa criação, fez a mim e a você, fez a humanidade, e com o objetivo de glorificarmos a Deus. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Quando a gente observa todo esse percurso de Deus manifestando o tempo todo na história a vontade de nos amar, de nos alcançar, de nos resgatar, de nos regenerar, de querer que vivamos tão somente para Ele,
nos convidando para participar com Ele desse reino maravilhoso. Deus nos chamou, Deus chamou a mim e a você para sermos servos dele. Deus escolheu a nós, pecadores, homens miseráveis, limitados, para uma grande missão. Olha que experiência maravilhosa de fé essa. Agora, de fato, a nossa fé é testada o tempo todo. E fé que não é testada não é aprovada. Não é verdade? Então, muitas vezes, a nossa crise de fé, de dúvida, é justamente para aprimorar a nossa experiência de fé em Deus, no Deus a qual nós cremos. Até por meio dessa experiência que nós vamos sendo transformados, que nós vamos sendo modificados, que o nosso caráter vai sendo transformado, que a nossa mente vai sendo transformada, né? Nós vamos sendo depurados, né? Purificados diante dessas experiências. Então, e por fim, a prática da confiança, a prática devocional, por isso que é uma prática devocional. Não é um aprendizado que você tem através de um curso, de uma informação, ou através de um livro que você lê e confia, não. É um processo, é uma caminhada. Cada dia a gente vai confiando mais, né? A gente vai acreditando. Então, a prática da confiança, ela nunca deve ser abandonada, porque ela nos dá um galardão, uma recompensa. A palavra de Deus já diz isso, não é? A palavra de Deus nos diz isso. Eu quero ler aqui o texto que fala Hebreus 10, 35. Olha o que diz. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vou ler mais uma vez. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Então, dentro dessa perspectiva, né, por que a gente deve ter uma prática devocional da confiança impregnada no nosso coração e no nosso dia a dia? Porque a prática da confiança produz em nós uma sensação de felicidade, de bem-estar. Então, você quer ser feliz? Confie em Deus. Mais do que nos seus próprios recursos, na sua própria capacidade, no seu próprio dinheiro, né? Na sua própria capacidade intelectual, na sua própria capacidade de força de trabalho, né? Nos seus bens, nos seus recursos, nos nossos recursos. Por que ela produz a confiança, a prática devocional da confiança em Deus, produz em nós felicidade? Salmo 44 responde isso. Diz, bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que no Senhor põe a sua confiança e não pende para os orgulhosos, os arrogantes, nem para aqueles que são afeiçoados à falácia, à mentira. Portanto, é uma promessa de Deus, Salmo 40, 10. Feliz aquele que põe no Senhor a sua confiança. Não sei como tem sido a sua experiência cristã de confiar. Confiança tem a ver... Sabe você que teve filho, bebê, você já passou por essa experiência. Quando ele é bebezinho, vai crescendo, que você carrega em seus braços, ele confia plenamente em que você vai segurar, que você vai cuidar, que você vai proteger. Não é verdade? A criança se lança, né? Não sei quantos já tiveram a experiência de dormir com o filho bebê no colo, ele confia plenamente, está dormindo ali, você pode soltar ele que ele não vai se agarrar em você. Ele confia. Você pode até dizer assim, mas ele é bebê, não sabe, sabe. Ele confia no pai e na mãe. Ele confia, né? Então, nós também, como cristãos, somos desafiados desde criança, e de criança na fé, e quando nos tornamos adultos na fé,
de permanecer descansando nos braços do Pai. Com os olhos fechados, igual aquele bebezinho, igual o seu filhinho fez, dormindo tranquilo, sabendo que ele vai justamente continuar cuidando da sua vida. Olha que maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Isso traz felicidade. Portanto, a pílula, ou remédio, o antídoto da felicidade não está em você ter as coisas. A felicidade não está em você obter coisas. A felicidade está em você ser alguém que confia em Deus. A felicidade tem a ver mais com ser do que com ter. Nós confundimos, nós trocamos. Você acha que você ser aceito socialmente, que você ter isso, ter aquilo, conquistar isso, conquistar aquilo, nos estudos, na profissão, na sociedade, dentro da igreja também, né? Nos cargos, né? A gente coloca toda a força nisso. Ah, eu sou alguém importante na igreja porque eu tenho um cargo muito elevado. Não, isso não serve de nada. Só para nós, né? Só para nós. Para Deus não importa, importa é o coração, quem você é. Né? Ser, lembre-se disso, ser é mais importante do que ter. Então, felicidade tem a ver com ser. Né? As bem-aventuranças está falando lá da felicidade, bem-aventurado. Né? Felizes são aqueles que choram com os que choram, não compactua com a injustiça. Né? Uma outra coisa que a prática da confiança faz é produzir em nós paz de espírito, paz interior. Isaías fala: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. O que nós mais precisamos hoje é a paz de espírito. Do que adianta você ter uma vida tão... teve uma ascensão profissional, uma ascensão material, mas com tanta inquietude, perturbação, né? É paz de espírito, quietude, vida simples, vida modesta. A prática da confiança também produz firmeza, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. É a certeza de que mesmo diante de um turbilhão, a minha fé vai ficar ali firme, né? Vou continuar inabalável. Né? Alguns acham que a pandemia trouxe um grande desastre para a vida da igreja. Eu diria o contrário. Ela deve demonstrar justamente o grau de firmeza que eu e você temos no Evangelho. Então, se você só está orando mais porque está na pandemia e não antes da pandemia, não fazendo isso, se você está sendo levado a ler mais só por causa da pandemia, se você está tentando buscar mais a Deus só por causa da pandemia, tem alguma coisa errada, querido. Nós temos que ter a firmeza, né, e a constância de nos mantermos inabaláveis, independente da situação, independente do contexto. A nossa missão continua sendo a mesma, como eu tenho costumeiramente dizer, de anunciar o Evangelho de Jesus aos quatro cantos da terra, aonde Ele tem nos colocado. E ela produz também um destemor, né? Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e não temerei. Portanto, a confiança é o contrário da confiança é a desconfiança, né? O contrário do temor é o destemor. Quem confia, teme. Quem não confia, não teme. A conta é assim, né? Então, ela produz isso em nós. E ela produz, por fim, ela produz, não menos importante, mas ela produz proezas, né? Salmo 60:12 diz: em Deus faremos proeza. Ou seja, nos coloca numa postura de ousadia, de atividade, de proatividade, né? De pessoas que de fato estão vivas, vivendo a dimensão do reino de Deus, né? Sendo fortalecidos pela sua palavra, sendo fortalecidos pelo seu caminhar diário com o Senhor, né? Crendo perfeitamente que Ele é maravilhoso
Ele é grandioso para continuar nos sustentando e nos abençoando. Então essa é uma prática que vale a pena a gente desenvolver. Que Deus te ajude, que nesses poucos minutos aqui você possa ter sido desafiado a continuar confiando no Senhor e não nos homens. Tira o foco dos homens, confia no Senhor, confia em Deus. Não confie naquilo que você obteve. É bênção de Deus na sua vida, amém. Né? Estou fazendo apologia agora que você não vai trabalhar, não vai estudar, não vai procurar fazer as coisas, né, na vida. Não é isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que nós não podemos depositar totalmente o nosso foco, a nossa atenção nessas coisas. Né? Não. Temos que confiar no Eterno, no Deus Criador, no Deus Redentor, no Deus que continua sendo o nosso Deus. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso bondoso Deus continue com você, sustentando a sua vida, trazendo e produzindo no nosso coração cada vez mais confiança em Deus. Amém? Deus te abençoe, ficamos por aqui. Amanhã voltaremos com a prática da alegria, né? Vamos falar um pouquinho sobre a prática da alegria, amanhã a partir das 18 horas aqui. E aí nós estamos quase finalizando aí essa série de lives, né, com o tema práticas devocionais. Indico você a ter esse material do Eubling César, que é um material que nos ajuda são exercícios de sobrevivência espiritual e de plenitude espiritual, para que a gente possa amadurecer a nossa fé, juntamente com os ensinamentos da palavra de Deus, e assim crescer cada vez mais, sendo um cristão atuante, alguém que seja relevante na sociedade. Tudo isso para a glória do nosso Senhor. Tudo isso para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe. Finalizo por aqui essa live. Deus te abençoe, querido. Fica na paz.